do Senhor Jesus, amém. Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Hoje a Escola Bíblica para Todos, vamos estar estudando a lição de número 24, parte final, então com toda a igreja. Já está ali no telão. Vamos repetir comigo o título da lição nessa noite? Vamos lá, todos juntos? A consagração. Aleluia. Lição 24, a consagração dos sacerdotes. Texto áureo, juntamente com toda a igreja, vamos todos lá juntos? Aleluia. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós podemos ver aqui que os sacrifícios, por causa das imperfeições, deviam se repetir. Mas na verdade prática fala assim: o sacrifício expiador de Cristo no Calvário foi perfeito, único e capaz de nos purificar de todo o pecado. Verdade e prática, vamos lá todos? O sacrifício expiador de Cristo. Então, uma verdade prática que fala assim: mas o de Cristo não, porque Ele é único, porque Ele é perfeito. Então o sacrifício de Cristo não precisou ser repetido, porque Ele é único e perfeito. É uma verdade que tem que ser prática em nossas vidas. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar como se dava a cerimônia de consagração sacerdotal. O 2, citar os elementos do sacrifício de posse. Foi dado na terça-feira, esses dois tópicos. E o terceiro tópico, compreender que Cristo é o perpétuo e o mais perfeito sumo sacerdote. Palavra-chave. Qual a palavra-chave dessa noite? Palavra-chave, consagração, que significa ação de dedicar-se a Deus. Dedicação, sagração. Ou então, consagração quer dizer separar para Deus. A introdução: Deus ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos para o sacerdócio, o vestiário, bem como o modo de proceder dos sacerdotes. Foram dadas por orientações do próprio Deus. Antes de oferecer sacrifício em favor do povo, Arão deveria oferecer sacrifício para a remissão dos seus próprios pecados. Então nós podemos ver aqui que duas coisas muito importantes quando Deus ordena a Moisés para separar os seus filhos para o sacerdócio. Uma coisa que nós devemos observar que foi aqui o vestiário, a vestimenta do sacerdote, e também o modo de proceder dos sacerdotes. Então, nós podemos ver aqui que Deus ordenou um ofício, foi chamado Arão para um ofício especial ali para Israel. Então, nós podemos ver aqui que qual é o seu ofício? O que significa ofício? Ofício é uma responsabilidade com a casa de Deus. Então, qual é a nossa ocupação? O que nós representamos na casa de Deus? Qual é a nossa vestimenta? Qual é a vestimenta que nós se apresentamos diante do povo? Então nós podemos ver, meus irmãos,
que Deus chama a atenção primeiro pela vestimenta e o modo de proceder, o modo de agir do sacerdote, como eles agiam, como eles se comportavam, se eles eram tementes a Deus, se eles tinham retidão, como eles reagiam diante de Deus. E Deus observava isso, olha, tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser temente a Deus. Então nós podemos ver que a vestimenta do sacerdote, ele estava ali diante do povo de Israel. A vestimenta ali tinha que ser algo para Deus, sabe por quê, meus irmãos? Era algo que tinha que ser santo, as vestes têm que ser santas. Não poderia ser subir no altar, entrar no santuário com vestes sujas. Tinha que ser vestes santas. Como nós temos apresentado diante do povo de Deus? Quais são as vestes quando você venha trazer um trabalho, um serviço para Deus? E esta palavra me chamou muita atenção, porque quando nós vamos em algum lugar, entramos em um tribunal, como é as vestes do juiz, como é as vestes do promotor, até quando nós vamos comprar uma passagem de ônibus, nós vamos ver ali que quem vende a passagem está ali engravatado, está ali alinhado. E quando nós somos chamados para fazer um serviço na casa do Senhor, como nós apresentamos diante do povo? De qualquer jeito não pode, meus irmãos. Tem que estar alinhado. Tem que estar com vestes santas. Tem que subir no altar. Porque o sacerdote, ele representava o povo. Eles representavam o sacerdócio oficial da casa de Israel. Ele estava ali diante de uma grande responsabilidade, os sacerdotes. Então, o nosso ofício é fazer por excelência na casa do Senhor, é fazer com responsabilidade, é ter uma ocupação, é falar assim: olha, eu fui chamado, eu fui escolhido, não foi por homem nenhum, foi por Deus, Deus que me chamou, Deus que ordenou. Então nós podemos ver que Deus chama Arão e fala assim: olha, chama Moisés e seus filhos para representar o sacerdócio da casa de Israel. Então ali, eles deveriam apresentar diante do povo de modo irrepreensível, proceder de modo irrepreensível, ter retidão diante do povo, perfeito, não poderia apresentar diante do povo com imperfeições. Tinha que ser uma pessoa exemplar, dar exemplo. Então, eles ali tinham uma responsabilidade muito grande ali para representar o sacerdócio oficial da casa de Israel. Então, antes de oferecer sacrifício em favor do povo, o que Arão deveria oferecer sacrifício para a remissão dos seus próprios pecados. Então Deus fala assim: olha, antes de você oferecer sacrifícios para o povo, primeiro você oferece sacrifício pela remissão dos seus próprios pecados. Você vai apresentar diante do povo de maneira pura, limpa, tem que ser puro. Não pode apresentar diante do povo de maneira impura. Vamos entrar no nosso resumo: a consagração de Arão e seus filhos, a lavagem com água. Arão fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Êxodo 29:4. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Sereis santo, porque eu sou santo, vosso Deus. Sou santo. Levítico 19, capítulo, verso 2. Então, atualmente, o crente é limpo pela palavra e pelo sangue de Cristo. Sem pureza e santidade, não podemos nos achegar à presença de Deus.
Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Então, nós podemos ver ali que Deus fala assim: olha, antes de entrar no meu santuário, se lava com água para tirar as impurezas. Entra no meu santuário de maneira santa, porque eu sou santo. Mas na nova aliança, o crente é limpo pela palavra. O crente, só a palavra que nos limpa, só a palavra que nos purifica. Meus irmãos, não adianta nós receber elogio de pastor, de irmãos, que nós pregamos bem, que nós falamos bem. Não adianta nós subir no altar e adorar bem e não ter uma vida santificada com Deus. Deus requer do seu povo pureza, santificação, purificação. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 12, que em cima no céu tem um alto muro, e nesse muro tem 12 portas, com 12 anjos, com 12 espadas. E se nós, não adianta nós pregarmos bem, não adianta nós orarmos, não adianta nós jejuarmos e não estar isento de pecado, porque se nós não estivermos isento de pecado, certamente nós não vamos passar por aquelas portas, porque ali quem vai santificar vocês, quem vai nos santificar, é o sangue de Cristo que vai nos santificar. E nós temos que manter uma vida organizada aonde? Aqui na terra. Meus irmãos, se nós for viajar para um país qualquer, se nós não tivermos um passaporte na mão, nós não podemos entrar. E no céu, será que nós podemos entrar com a vida desorganizada? Não podemos entrar com a vida desorganizada. Sejais santo, porque eu sou santo. Porque a palavra nos purifica, a palavra nos santifica. E Deus requer do seu povo santidade. Olha, Arão, antes de entrar no santuário, lava-se, purifica, para que vocês possam dar exemplo ao povo da casa de Israel. Santifica-se. Então, meus irmãos, sem pureza e santidade não podemos nos chegar à presença de Deus. Então, uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida de santidade do crente. É revelada, meus irmãos. No dia do juízo final, vai ter alguém que vai revelar a tua vida aqui na terra. E se chama o sangue de Cristo. A unção com azeite. O azeite da unção deveria ser derramado sobre a cabeça de Arão e seus filhos. O azeite é símbolo do Espírito Santo que deveria habitar no crente pelo ministério intercessor de Jesus, bem como o batismo do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que há uma promessa ali, e nós vamos estar lendo aqui em João. João capítulo 14, 16, 17. Que diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará
outro ajudador, para que fique conosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Meus irmãos, nós já temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque não vê, nem o conhece. Olha, ele fala assim, olha, o mundo não vê e não conhece, mas nós conhecemos o Espírito da verdade, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus fala assim, olha, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Olha o que fala o 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Meus irmãos, por que a preocupação? Nós já temos essa palavra da verdade em nós. A palavra da verdade já habita em nós. Nós já temos o Espírito Consolador dentro de nós. Então nós não devemos se preocupar. Nós não devemos nos atemorizar. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrai-vos, eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele falou, olha, alegre, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. E ali, em Atos 1, se cumpre a promessa, se cumpre a promessa. João foi a profecia de Jesus. Em Atos 1, se cumpre a promessa, que diz assim, Atos 1, 4, 5, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha, não vai demorar, vai ser dentro de poucos dias. Vocês vão receber o Espírito Santo. E ele confirma assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós podemos ver ali que a unção do azeite deveria ser derramada sobre a cabeça de Arão e seus filhos, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo que viria habitar no crente pelo ministério intercessor de Jesus, bem como o batismo com o Espírito Santo. Vamos para o terceiro subtópico. Animais são imolados como sacrifício. Êxodo 29, 10 ao 18. O cordeiro morto tipificava a morte vicária de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. A morte vicária de Cristo proporciona ao homem pecador a reconciliação com Deus. Jesus morreu para expiar os nossos pecados.
Então, aqui no subtópico 3, o primeiro tópico fala assim que antes de ministrar em favor do povo, o sacerdote oferecesse sacrifícios e holocausto por sua própria vida. Então Arão e seus filhos deveriam levar um cordeiro sem mancha ou defeito diante do altar. O cordeiro morto tipificava a morte vicária de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Então nós podemos ver que esses sacrifícios aí, que Arão levava e seus filhos diante do altar, fala assim: olha, você sobe no altar, mas não pode, o sacrifício não pode ter defeito, não pode ter mancha, o sacrifício tem que ser perfeito, porque Jesus Cristo é perfeito, Ele é imaculado, Ele é perpétuo. Então fala assim: olha, animais são imolados como sacrifício, mas o que eu quero dizer é que Jesus é tão perfeito, meus irmãos, que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi uma vez só. Os sacrifícios que eles faziam ali era diariamente, era de manhã, à tarde, era todos os dias. Mas Jesus é tão perfeito: olha, eu sou perfeito, o meu sacrifício vai ser uma vez, vai ser perpétuo, vai ser para sempre. Então Cristo Jesus morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então a morte vicária proporcionava ao homem pecador a reconciliação com Deus. Então Jesus morreu para expiar os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Segundo tópico, o sacrifício de posse. O segundo carneiro da consagração. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tudo apontava para o Calvário, onde Cristo derramou o seu sangue por nós. Então nós podemos ali que tudo aponta para o sacrifício de Cristo. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então todas as vezes que eles apresentavam diante do sumo sacerdote, diante do sacerdote, eles deveriam trazer sacrifício, deveriam sacrificar algum animal para a remissão dos pecados. Mas esse sacrifício apontava para o Calvário, onde Cristo derramou o seu sangue por nós. Os sacrifícios diariamente eram oferecidos sacrifícios pelo pecado. Pela manhã e à tarde havia sacrifício e um animal inocente era morto em resgate da vida de alguém. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito e único. Por isso hoje podemos nos achegar a Deus para adorá-lo livremente. Nós temos todo acesso a Deus livremente. São acessos de manhã à tarde, a hora que você quiser, você tem acesso ao nosso Senhor Jesus para adorar, para exaltar o nome dEle. Então no tabernáculo tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário a Deus nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. Meus irmãos, nunca devemos deixar o fogo do Espírito Santo apagar das nossas vidas. Mas para que o fogo do Espírito Santo não se apague, nós temos que ter relacionamento diário, constante com Ele. Nós temos que ter firmeza, nós temos que perseverar para que esse fogo do Espírito Santo não se apague das nossas vidas. Então a cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. Da mesma forma, Deus quer que nos apresentamos a Ele, prontos e renovados espiritualmente. Então, nós devemos estar prontos para renovar espiritualmente a Ele, não só uma vez por mês, não só uma vez por semana, mas esse renovo tem que ser diário, tem que ser constante na presença do Senhor. Terceiro tópico, Cristo perpétuo, sumo sacerdote.
Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler lá comigo? A primeira referência. Meus irmãos, Melquisedeque não tinha pai, era sem mãe, sem pai, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Hebreus 7:3. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Meus irmãos, quando Abraão, em Gênesis 12:13, fala que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Deus faz uma promessa a Abraão. Que promessa é essa? Ele fala assim, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, o que eu entendo dessa passagem? Deus faz uma promessa para Abraão, que posteriormente mudou o nome dele para Abraão. E quando Abraão sai da casa de seus pais, Deus honra Abraão de tal maneira, eu creio que Abraão comprou ali muitas terras, possuiu muitas terras, tiveram posse de muitas terras ali, ele e seu sobrinho Ló. Mas quando nós chegamos no capítulo 14 de Gênesis, nós vemos ali uma guerra dos reis ali, invadindo as terras, tomando tudo. A Bíblia diz que eles chegaram ali, levaram Ló cativo com toda a sua família, tomaram os bens de Ló ali em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão junta 318 homens preparados em sua casa, e vai e liberta Ló daquele cativeiro, da mão dos amonitas, dos amalequitas. Então, meus irmãos, aquilo que você perdeu, Deus vai restituir hoje. Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Não se preocupe. Quando Deus te dá, Ele cumpre, Ele garante. A Bíblia diz que quando eles tomam os bens de Ló, levam Ló cativo com toda a sua família, os reis ali entram em guerras para saquear as regiões, para tomar posse das terras. E a Bíblia diz que quando Abraão se apresenta a Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque traz pão e vinho. Vinho simboliza alegria. Traz pão e vinho. E ali Abraão dá todo o seu dízimo, entrega tudo em gratidão a Deus. Então Melquisedeque ali foi um tipo de Deus, é um tipo de Cristo. Simbolizava Cristo, é um tipo de Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Então o que eu entendo dessa palavra, que Deus tem promessa para a tua vida. A promessa de Deus pode demorar 1 ano, 2 anos, mas vai se cumprir. Então Abraão, em forma de gratidão, de fidelidade, quando ele apresenta a Melquisedeque, ele fala assim, olha, vou entregar o meu dízimo, aquilo que pertence ao Senhor. Entrega tudo. O sacrifício perpétuo de Cristo. Arão e seus descendentes deveriam oferecer diariamente sacrifício por seus pecados e também do seu povo. Hoje não precisamos fazer esse tipo
de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e perpétuo. Hebreus 7, 25, 28. Quero fazer questão de ler isso aqui. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegaram a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublimes do que os céus. Então, Cristo ali é o sacrifício perfeito, é o sacrifício perpétuo e perfeito, porque Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é rei, Ele governa em cima no céu e embaixo na terra, Ele é o governador da humanidade, somente Ele governa, meus irmãos. Então Ele é perfeito, Ele é o sumo do sumo sacerdote, Ele está em cima de Arão, Ele está acima dos profetas, Ele é o nosso governador, Ele é nosso guia, Ele é aquele que vive e reina nas nossas vidas. Cristo, o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício dele não foi feito várias vezes, foi feito uma única vez, porque Ele é perfeito, Ele é real, Ele é perfeito, Ele é perpétuo. Então, nós podemos dizer que o sacrifício do povo tinha que ser feito diariamente. Por quê? Por causa das imperfeições, por causa das impurezas. Mas o de Cristo não. O de Cristo é perfeito, é perpétuo. Foi feito uma única vez. Cristo, perpétuo sumo sacerdote. O sacrifício eterno de Cristo. Vamos ler comigo? Meus irmãos, nós podemos ver ali, olha, mas este fala de Cristo, Ele é perpétuo, Ele é o sumo sacerdote, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O vocábulo perpétuo significa ele mantém inalterável, Ele não mudou, ele continua o mesmo, Ele é o sumo sacerdote em cima no céu e embaixo na terra. Então Jesus não pertencia à tribo de Levi, mas seu sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Então logo seu sacrifício era superior ao de Arão. Então, meus irmãos, Ele é o único, Ele é perfeito, Ele é perpétuo, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. É Ele que reina em nossas vidas, e Ele continuará reinando em nosso meio. É Ele que intercede por nós, em cima no céu e embaixo na terra. Ele é perpétuo, Ele é perfeito. Olha o que fala ali, olha, Ele permanece na minha e na tua vida eternamente. Eternamente, meus irmãos. Inalterável. Mas que nós possamos alcançar a misericórdia dEle. Nós temos que permanecer fiel, temente a Ele, para que nós possamos ser participante na glória, porque isso aqui é tudo passageiro, meus irmãos.
Isso aqui é tudo passageiro. Se nós não tiver um compromisso, manter um compromisso diante da casa do Senhor, diante do nosso Deus, uma responsabilidade, infelizmente nós não vamos usufruir da promessa do sumo sacerdote. Então logo o seu sacerdócio era superior ao de Arão. Então ele mantém inalterado. Ele é perfeito. Ele permanece em minha vida e na tua vida. Conclusão. Vamos ler comigo? Deus estabeleceu o sacerdócio e a cerimônia de purificação e consagração. Olha a parte final. Mas sem Cristo jamais poderíamos nos chegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Ele nos proporciona, Ele nos estabelece a cerimônia de purificação e consagração. Ele nos dá a oportunidade, meus irmãos, de nos consagrar, de nos purificar. De que forma? Diariamente, para que nós possamos chegar à presença santa e eterna de Deus e ter comunhão com Ele. Sem isso, meus irmãos, não adianta orar, não adianta jejuar, se nós não tiver comunhão, se nós não manter uma vida de fidelidade, de nos santificar. Porque para nós, a chegar à presença santa e eterna de Deus, não adianta jejum, não adianta oração, se nós não tivermos isenção de pecado. Só através da isenção de pecado nós podemos chegar a Deus. Só através de... Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta louvar bonito, não adianta receber elogio de pastor, de irmão, de obreiro, se nós não tivermos isento de pecado. Só chegamos a Deus se nós estivermos isenção de pecado. Palavras do nosso pastor presidente: isenção de pecado. É arma poderosa. Não adianta estar em cima do altar, meus irmãos, impuro, sujo, pregando o que não vive. Não adianta estar aqui chorando, derramando lágrimas, se nós não tivermos em comunhão com o Senhor. Se nós não colocarmos não termos uma vida de retidão com o Senhor Espírito Santo. Para nós chegarmos a Ele, nós temos que ter esse compromisso de ausentar, de ser isento de pecado. Só isso, só através da isenção de pecado, poderemos chegar a Deus. Amém? Meus irmãos, fica essa palavra para o teu coração. Que Deus abençoe vocês de maneira toda especial, em nome de Jesus.